Vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Romanos. Diziam os teólogos que Romanos é o quinto evangelho. Eu concordo. Na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8 é o texto desta noite. Nós leremos a partir do versículo 31. Romanos capítulo 8, leitura será feita a partir do versículo de número 31. Já que todos encontraram, leiamos a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Todos comigo, versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Pai, nós estamos aqui nesta noite para dar somente a Ti, ó Deus, toda a glória, toda a honra e toda a adoração. Deus, muito obrigado pelo Teu maravilhoso amor, dado a nós na pessoa de Jesus. É por causa deste amor que nós aqui estamos. Pai, a vida cristã é marcada, sim, por lutas, embates, desafios, perseguições, resistências do inferno, deste mundo, da carne humana. Mas o Senhor tem bênçãos maravilhosas para nós. E nós te agradecemos por essas bênçãos grandiosas, e todas elas o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Santo Deus, muito grato sou ao Senhor por essas santas ovelhas que aqui estão, vieram buscar do teu pão, do teu alimento. Fala a alma delas e deste que também compartilha a tua palavra. Também peço ao Senhor que abençoe aqueles que porventura não puderam vir, mas estão ouvindo a tua palavra agora na internet. Que o Senhor visite as suas vidas em suas casas com o poder do Espírito Santo que fala pela palavra. Ó Senhor, que a tua palavra aqueça a nossa alma, que a tua palavra fortaleça o nosso coração, que a tua palavra renove a nossa esperança, que a tua palavra nos encha de alegria em Jesus. Deus, esse pecador é indigno, não tem mérito algum, só está aqui por causa da justificação que há em Jesus. Então usa a minha vida para falar a tua palavra com fidelidade, que teu povo seja abençoado, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos e irmãs. Santo povo de Deus, a nossa salvação é caracterizada por bênçãos exponencialmente grandiosas. Paulo, quando vai falar da nossa salvação, ele mostra um encadeamento dourado de bênçãos que mostram como Deus gloriosamente resolveu nos salvar.
Ao começar no versículo de número 29, ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Paulo começa dizendo que Deus amou você antes da fundação do mundo. De antemão conheceu, esse verbo conheceu é traduzido em Mateus 1,25 como José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. Então está falando de um amor íntimo. Então o texto diz que Deus amou você na eternidade. Depois o texto diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Então, porque Deus amou você antes da fundação do mundo, Ele então disse: eu vou separar esse filho e essa filha para receber a minha salvação eterna. Então você foi predestinado, diz o texto, para ser conforme a imagem do Senhor Jesus. O primogênito de muitos irmãos, Ele deu a vida na cruz por nós, e agora está glorificado, e Ele é o nosso irmão mais velho, e nós somos predestinados para ser a imagem dele. E aí Paulo então continua dizendo que a esses que Ele já tinha amado e predestinado, Ele chamou. E aqui ele está falando do momento em que o pregador anuncia a palavra, e o Espírito Santo aplica a palavra e chama você à ressurreição no seu coração. Aqui é aquela doutrina chamada de vocação eficaz e também de regeneração, porque quando o Espírito Santo age, o pecador não consegue resistir à ação do Espírito de Deus no coração. Aqui vemos a graça irresistível. E o texto diz então que esses que Ele amou, predestinou e chamou irresistivelmente, diz o texto que a estes Ele justificou. Em toda essa carta, Paulo resume o Evangelho, e ele nos diz que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então você, preste atenção, você que está aqui nessa noite, que creu em Jesus, Paulo está dizendo que você é amado antes da fundação do mundo, que você foi escolhido por Deus antes que mundo houvesse, que na sua história o Espírito Santo então te chamou e te ressuscitou na alma, e te deu o dom da fé, e quando você creu, Ele te declarou justo no tribunal de Deus. E aí o texto diz que você que já recebeu essas bênçãos tão maravilhosas, agora é visto por Deus como quem já está na própria glória. O texto fala para nós que aos que predestinou também chamou, justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Você está do lado de cá do céu, vivendo uma vida cheia de dificuldade, com perseguições, com lutas, com enfermidades, com tropeços seus, e você fala: meu Deus, eu preciso de graça para avançar na vida cristã. Mas eu quero dizer para você que Deus já olha para você como se você fosse glorificado. Ele já olha para você com o destino final que você terá. Então, diante de bênçãos tão grandiosas, irmãos, como a bênção do amor eterno de Deus, como a bênção da eleição, como a bênção da vocação eficaz ou graça irresistível, com a bênção, amado irmão, da justificação pela fé, e com a bênção da glorificação que recebemos por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, Paulo vai dizer a nós que nós não podemos ser um povo duvidoso, que nós não podemos ser um povo acabrunhado, que nós não podemos ser um povo titubeante, que nós não podemos ser um povo vacilante, porque nós temos a maior de todas as bênçãos, maiores de todas as bênçãos, nós temos a incomparável salvação em Jesus. Então, se nós temos bênçãos tão gloriosas, nós devemos ser um povo cheio de firmes convicções, e é por isso que o apóstolo Paulo aqui vai nos apresentar as certezas inabaláveis do cristão. Certezas inabaláveis do cristão. E a primeira delas, irmãos, é a seguinte: Deus nos defende. Primeira certeza inabalável do cristão revelada no nosso texto é: Deus nos defende. Versículo 31 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos prestar atenção nas interrogações que o apóstolo Paulo coloca argumentando conosco. Ele diz: o que nós vamos falar diante desse amor eterno,
dessa grande predestinação, dessa vocação eficaz, dessa justificação pela fé, dessa glorificação bendita em Cristo Jesus, o que nós vamos falar depois disso tudo? Ele fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que o texto está dizendo, irmão? Já que Deus é conosco, então ninguém nunca vai ser contra nós? Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, que se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Pode vir o mundo inteiro contra nós, mas o mundo não poderá nos resistir, porque quem nos protege, quem nos defende é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus soberano, que nos amou, que nos escolheu, que nos justificou, que nos chamou, que nos glorificou em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, o Todo-Poderoso está do seu lado, meu irmão. Ele é a sua defesa. Então significa, pastor, não vou enfrentar dificuldades, pelo contrário. Esse homem que escreve esse texto para nós, irmãos, enfrentou inúmeras dificuldades em sua vida. Você se lembra muito bem que quando ele é convertido, a igreja não acredita na sua conversão e desconfia dele. Ele é convertido e chamado pelo Senhor e tem que esperar 14 anos até começar o seu ministério pastoral. Depois você se lembra bem que nas suas viagens missionárias ele foi apedrejado, ele foi açoitado com açoites, ele levou varadas, ele foi jogado na cadeia, certa vez foi apedrejado, dado como morto, ele foi, muitas vezes naufragou em viagens missionárias, foi picado por uma cobra, ficou preso em Jerusalém mais de 2 anos, ficou preso em Roma, depois foi solto, depois foi martirizado, amado irmão, pela espada de Nero, imperador de Roma. Paulo sofreu, amado irmão, imensa oposição humana, mas sofrendo oposição humana e lutas nesta vida, Paulo não se abalava em sua fé, porque tinha certeza de que ele era defendido pelo próprio Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está dizendo em outras palavras, um com Deus é a maioria, ninguém vai poder me resistir. Se Deus está comigo, eu vou cumprir a minha missão, eu não vou vacilar na fé, ainda que eu enfrente grandes lutas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor estará conosco até o final, nós cumpriremos o nosso chamado, cumpriremos a nossa missão, nos encontraremos com o Senhor na glória, porque Ele nos protege, Ele é quem livra a nossa alma. Louvado seja Deus! O Senhor protege a sua fé, o Senhor vai proteger você no caminho. O Senhor disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor disse: eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor é a tua defesa. É por isso que o salmista diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É por isso que Davi diz, o Senhor é, no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ele diz que ainda que se acampasse contra ele um exército, ele teria confiança. Ainda que estourasse contra ele a guerra, um exército inteiro contra ele, ele não se abalaria, porque ele sabe que quem o defende, que quem o fortalece, que quem o protege é o Senhor. Que bênção, irmãos, é saber que Deus nos defende. Alguns anos atrás eu li, Santo Povo de Deus, um livro precioso do pastor americano da Igreja Aliança Cristã e Missionária, A.W. Tozer. O livro de Tozer era 5 votos para obter poder espiritual. E o segundo voto que Tozer lançava a mão naquele livro era: não se defenda. E ele diz que quando nós não nos defendemos, nós damos a oportunidade ao Deus eterno para que Ele mesmo nos defenda. E o próprio Deus eterno diz: minha vingança, minha ira, eu sou o Senhor. Quando você toma a vingança nas suas mãos, então Deus não precisa defender você. Então o voto que Tozer ensinava era: não se defenda. Irmãos, isso é verdade. Eu não sei se vocês se lembram, quando Moisés envia os 12 espias para conhecer a terra, e eles voltam com um cacho de uva gigantesco, maravilhados, mas 10 espias infamam a terra, dizendo que se o povo de Israel entrar ali, vai ser assassinado pelos gigantes, os filhos dos Enaquins. E de repente então só Josué e Caleb rasgam as suas vestes e dizem: não desanimemos o povo, a terra é boa,
abençoa, o Senhor vai nos dar essa vitória, nos vai dar esse povo como pão, nós vamos conquistar a terra. Mas os 10 infamam a terra, e o povo se revolta de tal maneira que pegam pedras para apedrejar Moisés, Arão, Josué e Caleb, e Moisés cai de joelho na porta da tenda da congregação, e Deus trovejou em sua glória, e por isso o povo não os matou. Depois disso tudo, Deus disciplina o povo e diz que toda aquela geração vai morrer no deserto. Só Josué e Caleb entraram na terra, mas naquele mesmo dia os outros 10 líderes morreram em uma praga. Meus irmãos, Moisés não precisou se defender, nem Josué nem Caleb. Eles dobraram os joelhos e Deus os defendeu. Então, se alguém está difamando você nessa noite, eu queria desafiá-lo a não se defender. Você sabe a quem você está servindo, você sabe a quem você quer agradar, você sabe para a glória de quem você está trabalhando, e você sabe que os propósitos do seu coração são de fato glorificar a Deus e cumprir a missão que Ele te confiou. Então, não se defenda, deixe que Deus te defenda. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você se ira e toma a espada da vingança na sua mão, você não vê o Senhor te defender. Mas quando você então confia em que Deus te protege, que Ele te conduz ainda no meio dos ventos, dos mares e das tempestades, você se senta e fica vendo o grande livramento que Deus te dará, se assim Ele o quiser dar. Mas sobre todas as coisas, Ele defende a sua alma. Você entrará na glória, porque Cristo morreu por você. Então, meu irmão, minha irmã, fique firme. O Senhor é a tua defesa. Primeira certeza inabalável do cristão: Deus nos defende. Ele nos defende nas tribulações, Ele defende a nossa alma, Ele nos defende da luta contra o inferno, contra o pecado, contra este mundo. O Senhor nos protege. Fique firme, não se desanime. O Senhor é o teu refúgio, é a tua fortaleza, é o teu socorro bem presente na tribulação. Deus te defende, que Deus te defenda em nome de Jesus. Mas o texto nos apresenta outra certeza inabalável do cristão. A primeira delas é Deus nos defende, a segunda é Deus nos sustenta. Segunda certeza inabalável do cristão apresentada em nosso texto é Deus nos sustenta. Versículo de número 32. Leamos todos? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Aqui, irmãos, Paulo parte de um argumento do maior para o menor. Ele diz o seguinte para você: se Deus já deu por você aquele que Ele tinha de melhor, Ele vai deixar de cuidar de você nas outras circunstâncias? Ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho. Deus cravou o seu Filho Jesus Cristo na cruz para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. Ele não poupou o seu próprio Filho. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Paulo pergunta, amados irmãos: porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se o Senhor já deu por você o único filho dele, se o único filho dele foi cravado na cruz e pagou o que você merecia pagar no inferno, você acha que Deus vai deixar de cuidar de você? Você acha que o Senhor vai deixar de te sustentar? Você acha que o Senhor vai deixar de fortalecer a sua fé? Você acha que o Senhor vai deixar de conduzir a sua vida? Você acha que o Senhor vai deixar de derramar sobre você a bênção dele? Você acha que o Senhor vai deixar de amar você, se Ele já deu por você aquele que Ele tinha de melhor? Deus cuida de nós, irmãos. E o texto diz que essa tem que ter uma certeza inabalável do cristão. Então, se você está vivendo um momento difícil, um momento de desemprego talvez,
um momento de uma perseguição forte contra você, porque você quer ser fiel a Deus. Se você está vivendo um momento de traição, de engano, de ter confiado em alguém, de ter confiado em uma pessoa que você amava, e essa pessoa traiu e enganou você, você acha que tudo está acabado, que você não tem mais força, talvez você está enfrentando uma grande enfermidade, algo que você jamais desejava enfrentar, mas o texto diz a mim e a você, que o Senhor, em todas essas lutas, está conosco, e vai nos sustentar, vai nos abençoar, vai nos fortalecer, vai suprir para todas as nossas necessidades. Sabem por quê? Porque Ele já deu por nós aquele que Ele tinha de melhor. Preste atenção, meu irmão, você custou o preço mais caro do universo. Das mãos de Jesus, ninguém tira você. Ele deu a própria vida em seu lugar e ressuscitou. Nunca ninguém te amou como esse Senhor maravilhoso. Se Ele já deu por você a sua própria vida, Ele vai cuidar de você, Ele vai conduzir os seus passos, Ele vai derramar sobre você bênçãos maravilhosas. Irmãos amados, eu fui chamado por Deus. Meu chamado foi confirmado quando eu tinha 16 anos de idade, 15 para 16 anos. E quando o meu chamado foi confirmado, meu pai não é um homem de igreja, e eu aqui não faço uma crítica a ele, estou contando para você uma história, eu amo. Mas meu pai tinha expectativas de que seu filho pudesse estudar, porque ele, estando no interior, não pôde estudar como queria. Ele sempre tentou me influenciar para que talvez eu fosse um médico. E com minha mãe lutaram desde pequenos para que isso viesse a acontecer. E de repente, com 16 anos de idade, eu digo que Deus estava me chamando e eu iria para um seminário. Imagina a cabeça de um homem que não tem Cristo em seu coração, que não segue uma fé evangélica. Foi um impacto para a vida do meu pai. E aquele ano foi um ano muito difícil lá em casa. E ele me disse que ele não queria isso para mim, que o projeto dele para a minha vida era outro, e que eu entraria nisso não era com acordo dele, que eu ia entrar nisso convicto de que Deus estava me abençoando, e já que ele não estava de acordo, a partir dali ele não me daria nenhum centavo a mais. E eu disse a ele: papai querido, eu te amo, não se preocupe, Deus me chamou, Ele me sustenta. E amados irmãos, assim eu vim para o seminário em São Paulo. A minha igreja da minha região pagava a minha mensalidade, o presbitério aportaria algo para o meu sustento, e se eu porventura viesse a trabalhar em alguma igreja aqui, isso contribuiria para o meu sustento, e isso aconteceu. Mas houve um mês que a igreja que me ajudava em Minas Gerais estava com grande dificuldade, e passou um dia, passaram 5 dias, passaram-se 10 dias, 15 dias, e eu nunca fui de ficar pedindo dinheiro para os outros, e havia outros seminaristas que pediam muito dinheiro, e o pastor da igreja estava muito chateado. E eu telefonei para ele naquele dia e falei: reverendo, meu dinheiro acabou, eu não tenho o que comer. E ele, já chateado com muitas outras coisas, com muito tato, me disse: se vira, seminarista não passa fome. E eu, com muito tato, desliguei o telefone na cara do reverendo. Deus me perdoe, Senhor. E eu fui para o seminário orando naquele dia. Não tinha almoçado, gente. Falei: Senhor, eu não vou pedir dinheiro para ninguém. Foi o Senhor que me chamou, eu não tenho nada para comer, Senhor. Eu já era namorado da minha esposa, ela ganhava um salário muito bom para a idade que ela tinha. E ela depois virou para mim e falou assim: por que você não me pediu dinheiro? Eu falei: você vai casar com um cara que quando é namorado te pede dinheiro, minha filha? Misericórdia! Eu não deixaria minha filha casar com um cabra desse. No primeiro mês de namoro já está pedindo dinheiro. Eu falei: não vou lhe pedir dinheiro. Eu subi orando, falei: Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor me tirou de casa, e é o Senhor que vai me sustentar. Eu não tenho dinheiro, não sei o que fazer, estou morrendo de fome, Senhor. A aula começava 1h30 da tarde. Eu não sei o que fazer, eu não almocei, o Senhor está vendo aí, o Senhor cuida de mim, o Senhor me chamou, o Senhor vai me sustentar. Eu não vou pedir dinheiro a ninguém. Quando eu cheguei lá no seminário, irmãos, foi muito interessante. Tinha uma cantina bem na entrada,
E aí, a nossa irmã que fazia uma coxinha, irmãos, desse tamanho. Ó. Acho que ela sabia que o seminarista era tudo esfomeado, então ela fazia uma coxinha gigantesca. E eu cheguei ali, nós todos os colegas batendo papo, rindo, não sei o quê. E tinha um colega que é pastor em Cuiabá hoje, e ele estava do outro lado da cantina. E ele tinha comido uma coxinha e pediu outra. E ele falou assim: meu Deus, eu sou muito guloso, eu não posso comer 2 coxinhas, né? Ele mordeu e falou assim: eu não vou conseguir comer. E aí ele disse que olhou para a cantina e eu não dei bola nenhuma, irmãos. Ele saiu do outro lado, tanto é que ele nem me ofereceu refrigerante, só me ofereceu a coxinha mesmo. E aí ele chegou para mim e falou: Roster, você é um rapaz novo, né? Tem metabolismo rápido, né? Eu pedi 2 coxinhas, rapaz, eu não vou conseguir comer. É um pecado desperdiçar essa coxinha. Você não acha ruim, não? Você aceita essa coxinha? Eu falei: mas você está certo mesmo que você não quer comer? Ele falou: eu estou. E eu dentro dava glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu mordi aquela coxinha orando: Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor me sustenta, o Senhor me chamou, o Senhor nunca me deixará, jamais me abandonará. No outro dia alguém botou uma oferta na minha conta. Aquela foi a coxinha do meu chamado. E a partir dali, todas as vezes que nós tivemos lutas no ministério, Deus nunca nos faltou. Deus cuida de nós. Então, meu irmão, não murmure, não reclame se você está enfrentando um momento difícil. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor, jamais te deixará. Deus te sustenta, Ele cuida de você. Certezas inabaláveis do cristão: Deus nos defende, Deus nos sustenta. Coragem, olhe para o Senhor, Ele deu Cristo na cruz por você, vai cuidar de você até o final. Mas que outra certeza nós devemos ter como cristãos? Além de saber que Deus nos defende e Deus nos sustenta. O texto da palavra nos diz, amados irmãos, que Deus nos justifica. Terceira certeza inabalável do cristão é que Deus nos justifica. Eu lerei o versículo de número 33, vocês lerão 34, assim diz a palavra de Deus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Paulo aqui está dizendo, irmãos, que ninguém nunca vai nos julgar? Não. Ele está dizendo o seguinte: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que pode botar o dedo na sua face e acusar você no tribunal de Deus? Ninguém. Terceira certeza inabalável do cristão é que Deus nos justifica. Quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar os seus pecados, Deus diz: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E naquele exato momento, então, amado irmão, toda a sua dívida com Deus é paga. E toda a justiça que Jesus conquistou na cruz é depositada na sua conta. E agora, então, de alguém que era um tremendo devedor, você tem a riqueza de Cristo na sua conta. E você, então, é declarado justo no tribunal de Deus e não tem dívida alguma. Diante da presença de Deus, ninguém pode botar o dedo na sua cara. Ninguém pode acusar você, porque você não é salvo pelos seus méritos, você não é salvo por aquilo que você fez, você é salvo pela graça mediante a fé. Mas talvez você pergunte: pastor, qual é a base para eu receber essa justificação? Paulo diz: quem os condenará? Se você creu em Cristo Jesus, você não vai ser condenado a ir para o inferno, é isso que ele está dizendo. Por quê? Qual é a base para isso, reverendo? Ele diz aqui, no versículo de número 34, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Qual é a base por meio da qual eu tenho a certeza de que ninguém vai me condenar e de que o próprio Deus não me condenará e não me lançará no inferno? Paulo diz 3 coisas aqui, irmãos. Primeiro, Cristo morreu por nós. Porque Cristo morreu na cruz para pagar os teus pecados e você creu nele como teu Senhor e Salvador, ninguém pode condenar você. Você já foi
absolvido, você já foi declarado justo. Mas ele diz, mas Cristo também ressuscitou por você. Ele venceu a morte, porque ele venceu a morte, você também vencerá. E se não bastar ter morrido por você e ressuscitado para te dar a vitória, ele agora está à destra de Deus Pai e vive sempre para interceder por você. Ele está orando ao Pai por você. Eu e você não sabemos orar direito. Então o texto que o presbítero João leu diz que o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então eu e você estamos orando, às vezes chorando, e o Espírito Santo dentro do nosso peito leva essa intercessão a Cristo. E Ele então depura a nossa intercessão, e Cristo então intercede diante do Pai por aquilo que nós realmente necessitamos. Às vezes nós não sabemos pedir, a Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito oferece os gemidos, fruto da nossa oração, e Cristo então apresenta diante do Pai a nossa verdadeira necessidade, e Ele diz, eu morri por Ele, eu paguei os pecados dele, Deus abençoe essa vida, conduze-o no teu caminho, que essa vida te glorifique, que a vontade do Senhor se cumpra nessa vida, hoje, amanhã e para sempre. Louvado seja Deus. Você foi declarado justo porque creu em Jesus, mas porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou e porque Ele vive até o dia de hoje para interceder por você. Louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia não descreve a cena desse jeito, mas eu creio que não é pecado imaginar. Eu imagino, amados irmãos, imagine comigo o pecador no tribunal de Deus. E de repente então o pecador está sentado ali no banco dos réus, pronto para ser julgado. E se levanta então, amados irmãos, o promotor, o acusador da sua alma, juntamente com a sua consciência que o acusa de pecado. E imagina o promotor dizendo, Deus eterno, meritíssimo dos meritíssimos, esse homem se diz teu filho, mas eu o peguei mentindo, eu o peguei longe da igreja, ele deu uns tropeços que não glorificam o Senhor, ele não tem vivido uma vida santa como deveria e tem sido infiel na tua presença, e diz que te ama e que te serve. Eu não vejo como tu possas perdoá-lo, sendo juiz que eres, é impossível, derramarás sobre ele a tua ira. Então você, diante da acusação da sua consciência, que testifica que você é pecador, e o inimigo, você vai se encolhendo e fala, estou perdido, meu Pai, quem poderá me ajudar? De repente se levanta naquele tribunal o grande advogado, dizendo, meritíssimo dos meritíssimos, maior de todas as autoridades, bem verdade é que este pecador é culpado de tudo que se lhe acusa e muito mais, porque Satanás, o inimigo de sua alma, não pode ler a sua mente, o seu coração, e não sabe os pecados que ele comete dentro de si. Ele é culpado de tudo que se lhe acusa e de muito mais, mas meritíssimo dos meritíssimos, a quem eu chamo de Pai. O Senhor, antes da fundação do mundo, determinou que eu morresse por ele, e eu, na plenitude dos tempos, fui à cruz e recebi sobre mim a ira do Deus eterno contra o pecado deste homem. Ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, se arrependeu e creu em mim, e agora, porque ele creu em mim, ele é meu, ele me pertence, eu paguei por ele. Então de repente você sorri, então você vê o juiz olhando para você, tomando o seu martelo e dizendo, eu te declaro inocente, eu te declaro justo, porque você creu no meu Filho, Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Nenhuma condenação há para você. Se você quer ficar livre de todas as suas culpas, de todos os seus pecados, de tudo aquilo que você já fez que ofendeu a santidade de Deus, nessa noite se arrependa do seu pecado, se arrependa de viver longe de Deus e creia que Jesus Cristo morreu por você, ressuscitou, é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, e se você crer, você será declarado justo pela fé no tribunal de Deus. E ninguém vai poder te acusar, ninguém vai te condenar das mãos do Senhor. Nunca ninguém vai te arrebatar. Louvado seja Deus. Eu fui perdoado, eu sou livre, meu status é de justo.
Agora eu vou crescer no processo de santificação, mas nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você está livre, você está perdoado, o pecado já não tem domínio sobre você, você agora pertence a Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus por tão grande amor, por tão grande salvação. Como você tem estado na vida cristã? Desanimado, entristecido, deprimido, olhando para as circunstâncias, olhando para os desafios, olhando para os problemas, olhando para a acusação. Entendi, amado irmão, os puritanos chamavam aquele dia que Paulo fala em Efésios, que é o dia mau, eles chamavam aquele dia de a noite escura da alma. E eles acreditavam que naquele dia o próprio inimigo, ou os seus sequazes do inferno, vinham nos tentar e nos atormentar. Talvez você está enfrentando a noite escura da alma. Talvez você, sem perceber, tenha visto o diabo soprar pensamentos fúteis e vis na sua cabeça. Nessa noite o Senhor manda dizer-te que Ele te defende, que Ele te sustenta, que Ele te justificou, que Ele deu Cristo na cruz por você. Então você precisa aprender para ficar firme diante das lutas contra o inimigo, contra este mundo, contra a sua própria natureza pecaminosa, que você tem convicções firmes e inabaláveis. E além de reconhecer que Deus te defende, que Deus te sustenta, que Deus te justifica, a última certeza inabalável do cristão é a seguinte: Deus nos ama. Deus te ama. Deus ama você. Que bênção maravilhosa. Essa é uma certeza inabalável do cristão. Paulo vai dizer a nós, amados irmãos, em pergunta, usando essa figura de linguagem grega chamada diatribe, onde ele faz perguntas para nos revelar as verdades. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Se Cristo deu a vida na cruz por você, quem pode separar você do amor de Cristo, meu irmão? Será tribulação? Tribulação, amado irmão, a ideia de você ser lixado entre duas pedras. Será tribulação? Angústia, algo que vem lá de dentro do seu peito. Perseguição, algo que alguém infringe contra você. Fome, falta de alimento. Nudez, ou seja, se você ficar pobre e não tiver o que se vestir, ficar no frio, ou uma espada que tente te matar, porventura essas coisas poderão separar você do amor de Deus? Irmãos, Paulo está nos convocando à maturidade, sabe por quê? Porque os cristãos dos dias de hoje são tremendamente maturos. Então alguém enfrenta uma doença e fala assim: estou revoltado contra Deus, eu não vejo o amor dele na minha vida. Sabem por que isso acontece? Porque nós estamos contaminados com um negócio chamado amor romântico. A grande doença das pessoas dos dias de hoje se chama romantite aguda. É claro que no relacionamento de um homem com a sua esposa tem que haver romance, para que o relacionamento seja bem untado e azeitado. Mas muitas vezes você pega o amor romântico que você vê nos filmes, nas novelas, e você quer aplicá-lo a Deus. Então se Deus deixa que você enfrente uma enfermidade terrível, você fala: Deus não me ama, Ele não está nem aí para mim. E Ele pode estar usando a enfermidade para aproximar você dele. Se você perde o emprego e fica numa situação difícil, você fala: eu vou abandonar a igreja porque Deus não quer saber de mim, Ele não me ama. E talvez perder o emprego foi a melhor coisa que te aconteceu, para você largar de ser soberbo e aprender a depender de Deus. Talvez você foi enganado e agora teve que se separar de alguém que você colocava no lugar de Deus, foi traído por essa pessoa e você fica angustiado: Deus não me ama. Pelo contrário, Deus tirou um ídolo da sua vida para que você ame mais a Deus. Como é que Deus prova o amor dele para comigo e com você, meu irmão? Não é com romantite aguda, é com entrega total e com sacrifício. Paulo, nessa carta em Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já provou o amor dele por você. Ele não tem que te provar mais nada.
O amor dele foi provado com a entrega sofrida e doída de nosso Salvador, que deu a vida na cruz por nós. É por isso que Paulo diz então, que pode ser tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, perseguição, nada nos separa. E Paulo ainda cita, amados irmãos, o Salmo 44, 22, quando diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O que Paulo está dizendo? Nós somos tão amados por Deus, que somos capazes de enfrentar perseguição, porque pregamos o Evangelho e vivemos para Jesus, e não duvidamos do amor de Deus, ainda no meio da perseguição. Pelo contrário, porque amamos a Deus, nós somos entregues à perseguição como ovelhas que são levadas para o matadouro. Se você entende o amor de Deus por você, você está preparado para enfrentar qualquer coisa por causa do Senhor. Paulo disse, pelo contrário, no meio de todas essas lutas, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então ele vai falar de certeza, ele usa a palavra certo, porque eu estou bem certo, convicto, certíssimo. Que bênção maravilhosa, irmãos, é ter essa certeza. E esse texto vem falando de certeza, amados irmãos, há um bom tempo. Ele diz no versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Depois ele diz, amados irmãos, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E depois de falar que o Senhor vai revelar a sua glória e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, ele diz, eu estou bem certo de que nem a morte. Meu irmão, a morte não nos separa de Jesus. Pelo contrário, se nós morrermos, nós estaremos com Ele. Mas diz o texto que nem a vida nesse mundo pode nos separar de Jesus, se não somos dele. Ele diz, nem os anjos celestiais, os santos anjos do Senhor, que trabalham para a sua glória, ministrando o cuidado dos santos, nem esses santos anjos podem nos separar do Senhor. Mas ele diz, nem os principados, que são todos os demônios do inferno, podem vir todos os demônios do inferno. Se você é de Jesus, eles não podem tirar você da mão do Senhor. Diz o texto, irmão, que nem as coisas do presente, os desejos pelas coisas dessa vida, nem do porvir, nem o que vai acontecer amanhã, nem os poderes, nem o legislativo, nem o judiciário, nem o executivo, nem um governo, nem a maior altura que existe, o Monte Everest, nem o vulcão mais profundo, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu não sei se você percebe o peso disso. Nada, absolutamente nada, nem ninguém separa você do amor do Senhor. Doença não te separa do Senhor. A sua vida sofrida não te separa do Senhor. A sua morte não te separa do Senhor. Anjos não te separam do Senhor. Demônios não te separam do Senhor. Autoridades deste mundo não te separam do Senhor. Perseguições não te separam do Senhor. Nem altura, nem profundidade. Nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Preste atenção, você é a pessoa mais amada desta terra. Não duvide disso nunca. Tenha plena certeza de que você é amado. Se alguém te desprezar nesse mundo, não se abata. Não jogue a sua autoestima no chão, porque você é amado por Jesus. E nada nem ninguém pode mudar isso. Louvado seja Deus. Se você entende isso, você sofre porque você é humano, mas a sua fé não cai, você não se abala, você fica firme, você sabe que Deus te defende, que Deus te sustenta, que Deus te justifica, que Deus te ama. Portanto, cristão,
Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de dar ouvido às coisas que Satanás quer soprar na sua cabeça. Pare de dar ouvidos a pessoas que querem te jogar no pó, que querem te destruir, que querem te atrapalhar de avançar. Pare de olhar para as circunstâncias, para os problemas deste mundo. Olhe para Jesus e pregue para si mesmo. Diga: Deus me defende, Deus me sustenta, Deus me justifica, Deus me ama. Ah, meus irmãos, se nós temos essa certeza, estas certezas, ninguém pode nos deter. Saiba bem, Deus te defende, Deus te sustenta, Deus te justifica, Deus te ama. Segura na mão de Deus, levanta e vai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.